Vamos tratar nesta aula de um outro princípio fundamental da natureza, que é a conservação do momentum linear. Vamos agora considerar duas partículas interagindo de alguma forma. Essa forma pode ser uma força de contato, pode ser a força gravitacional, pode ser a força eletromagnética, e isso não nos interessa no momento. E essas partículas se encontram no espaço livre. Chamarei as partículas de A e B, e cada partícula exercerá então uma força sobre a outra. Eu estou representando aqui como sendo a força de A sobre B, e aqui nós temos a força de B sobre A. Ou seja, segundo esta notação que eu estou adotando aqui, F de I J significa força de I, primeiro índice, sobre a partícula J representada no segundo índice. De acordo com a terceira lei de Newton, ambas as forças terão o mesmo módulo, ou seja, F de AB será igual a F de BA, atuarão na mesma direção, porém em sentidos opostos, ou seja, F de AB será igual a menos F de BA vetorialmente. Nós temos aqui um par ação-reação. Dessa forma, nós podemos somar estas forças, passar o F de BA para o outro lado e ficamos com F de AB mais F de BA igual a vetor nulo. Como consideramos aqui que o sistema é isolado, estamos no espaço livre e não tenho outros corpos interagindo com essas duas partículas, estas serão as duas únicas forças presentes no problema. Pela segunda lei de Newton, nós teremos para cada partícula que a força sobre esta partícula será igual à variação temporal do momentum linear desta partícula. Eu nada mais fiz do que usar a definição da segunda lei de Newton para a força. Podemos somar estas duas equações. Então nós ficamos com F de BA mais o F de AB será D dt de PA mais D dt de PB. E podemos juntar as duas derivadas, ficamos com D dt de PA mais PB. Porém, nós sabemos que F de BA mais F de AB é o vetor nulo. Isso significa que este termo que está sendo derivado é uma constante. Escrevemos esse termo como sendo o momentum linear total do sistema. Então, a expressão obtida pode ser escrita como derivada temporal do momentum linear total do sistema é zero. Ou seja, esse momentum linear é uma constante e este resultado constitui a lei da conservação do momentum linear. Convém colocarmos esta lei em palavras, então ficamos com: quando a soma vetorial das forças externas, e note que aqui eu estou me referindo às forças externas, sobre um sistema é nula, ou seja,
o sistema é isolado, o momento linear total do sistema permanece constante. E vemos que esta é uma lei fundamental da natureza, consequência da terceira lei de Newton, a lei da ação e reação. Como o momento linear é uma grandeza vetorial, sua conservação implica na conservação das componentes. Assim, se uma determinada componente do momento linear total for inicialmente zero, ela continuará sendo nula ao longo do tempo. E nós podemos ter, dependendo das forças presentes no sistema, o momento linear conservado em uma dada direção, porém variando em uma outra direção. Então, se uma das componentes da força externa for nula, teremos que a componente do momento total do sistema com relação a este eixo também será nula. Então, nós já temos dois princípios de conservação. A conservação da energia, que nós já trabalhamos, e a conservação do momento linear, que estamos começando a analisar. Estes dois princípios são princípios independentes, sendo que a conservação do momento linear é mais geral. Ele é válido inclusive na presença de forças não conservativas. O único requisito para aplicarmos a conservação do momento linear é que o sistema seja fechado, que a resultante das forças externas sobre o sistema seja nula. E o que acontece se tivermos forças externas de qualquer natureza atuando sobre cada partícula? Inicialmente, nós temos o nosso sistema isolado, ou seja, a força atuando sobre a partícula A é apenas aquela exercida pela partícula B. E da mesma forma, a força resultante sobre a partícula B é aquela exercida pela partícula A. E vamos aqui adicionar em cada partícula uma força externa, que não é devida a essa segunda partícula do sistema. Pode ser de qualquer natureza. Vou chamar aqui de força sobre a partícula A externa e força sobre a partícula B externa, que não temos mais um par ação e reação. A força externa sobre A é totalmente independente da força externa sobre B. Mais uma vez, vamos utilizar a segunda lei de Newton e escrever as equações de movimento para cada partícula. Então, nós temos que a derivada temporal do momento linear da partícula A será igual à força sobre essa partícula, ou seja, FBA mais a força externa sobre A. E a derivada temporal do momento linear da partícula B será igual à força interna devida à partícula A, ou seja, F de AB, mais a força externa sobre a partícula B. Mais uma vez, nós podemos somar estas duas equações, lembrando que F de BA e F de AB constitui um par ação-reação. Então, nós ficamos com derivada temporal do momento linear total é igual à soma de FBA com FAB mais a soma das forças externas. O primeiro termo, por se tratar de um par ação e reação, é nulo. Ficaremos apenas com o segundo termo. E nós já definimos a soma dos momenta linear como sendo o momentum linear total do sistema. Então, ficamos ao final com derivada
temporal do momento linear total como sendo força externa sobre a partícula A mais a força externa sobre a partícula B. E isto nada mais é do que a força resultante externa. Logo, o que nós temos aqui é a resultante das forças externas sobre um sistema corresponde à derivada temporal do momento linear total do sistema. Mas este é exatamente o enunciado da segunda lei de Newton. Nós obtivemos a segunda lei de Newton para o sistema como um todo através da segunda lei de Newton para cada uma das partículas individualmente que constitui o sistema, com a terceira lei de Newton e o princípio de conservação do momento linear. Vemos então a consistência de nossos resultados.